Olha o casal. Ele se chama Carlos, essa moça é a Conceição. Gente, 27 anos de casamento. Tem noção que são 27 anos juntos? Nesses 27 anos de relacionamento, o Carlos e a Conceição tiveram 3 filhos, só que nos últimos anos a relação não estava tão boa, né? Foi bom durante um tempo, nesses últimos meses eles estavam dormindo já em quartos separados. O Carlos, que era professor, chegou a sofrer um acidente de moto, a esposa não queria mais cuidar dele e há 3 meses, durante a madrugada, a família recebe a informação de que Carlos tinha morrido. A Conceição, então, vem para mim, por favor, diz o seguinte, que o Carlos chegou em casa, estava ferido porque tinha sido agredido. A Conceição, então, a esposa diz que deu um remédio para ele. Carlos, então, foi deitar. Olha, nós temos as imagens de dentro da casa. Ele foi deitar na cama, onde costumava dormir. Quando Conceição foi olhar como ele estava de madrugada, ela diz ter encontrado já o professor morto. Segundo a família, o local da morte foi mudado por Conceição e por parentes da Conceição. Ou seja, a família do professor está dizendo que parentes da esposa mudaram a cena tentando forjar uma morte natural, provocada após um remédio ou qualquer outra coisa. Só que a polícia agora passa a investigar, né? A família, inclusive, está reclamando da demora da investigação. E nesse momento se suspeita que Carlos pode não ter morrido ali sozinho, e sim ter tido a morte provocada por parte da esposa. Vamos ver a reportagem. No pequeno povoado de Água Doce, no norte do Maranhão, todos conheciam e respeitavam o professor Carlinhos. Todo mundo que batia na porta dele ajudava todo mundo. Isso que a gente não se conforma, porque ele não tinha inimigo. A família ainda procura motivos para o assassinato. Dinheiro? Não. Ele... Acho que dinheiro não, porque ele tinha o salário dele, ele pagava as contas dele normal, vivia uma vida bem digna, mas bem simples. Carlos era casado há 27 anos com Maria da Conceição, também professora. O casal teve 3 filhos. Viveu bem, viveu feliz os dois, entendeu? Viveu muito feliz, até onde eu sabia, quando a gente ia daqui para lá, recebia a gente muito bem, dava risada, conversava. Nos últimos anos, a família de Carlos percebeu que o relacionamento do casal não ia bem. Os dois, inclusive, já não dormiam mais no mesmo quarto. Carlos ficou na cama do casal e Conceição passou a dormir na sala. Estava claro que algo havia mudado. Ela não fazia mais nada para ele, entendeu? Ela não estava nem aí para ele, tinha briga, não tinha assim briga da parte dele, mas ela não se interessava mais para cuidar de nada. Pouco tempo depois, Carlos sofreu um acidente de moto. Ele teve ferimentos e ficou com a saúde bastante debilitada. O professor precisava de cuidados, até no auxílio para as tarefas básicas do dia a dia. Mas, segundo a família de Carlos, a esposa se negou a ajudá-lo. Aí depois que ele veio lá da cirurgia, ele teve que ficar em casa. Ele não podia fazer mais nada, ele dependia de alguém para cuidar dele. Que foi o que a gente ficou sabendo que ela não estava fazendo. Então a filha dele mais velha, que é a Cássia, ela que chegou até pegar ele, levou para casa dela para cuidar, cuidou dele lá uns dias lá. Depois ele retornou de novo para lá. A gente até ficou sabendo que no dia que ele saiu do hospital, que ele chegou lá no interior, nossa, ela foi super ignorante. Pouco tempo depois, algo suspeito e perigoso aconteceu. O professor foi vítima de uma sabotagem. Carlos caiu de uma rede que ele sempre utilizava para descansar. A família acredita que alguém danificou a rede de propósito, uma armadilha feita para matá-lo. Estava armada, bonitinha, para ele deitar. E ele foi cortar a corda lá, não para cortar de uma vez, deixaram tipo uma armadilha lá para quando a pessoa, para quando ele deitar, né, ia cair. Carlos dividia as preocupações com a mãe e contou algo que o perturbava. O
Uma atitude da esposa no meio da noite, quando ele já estava no quarto dormindo. 2 vezes aconteceu dele deitar, ele sempre dorme tarde, né? Eu falava com ele por volta de meia-noite, eu sempre falava com ele no Facebook. Então a gente sempre conversava e sempre ele é uma pessoa que ele dormia sempre tarde. Ele nunca foi aquela pessoa de dormir cedo. E aí ele falou que ele ia deitar, aí ela chegava, quando chegava na porta que ia botar o pé, aí ele se mexia, que ele já estava entendeu? Imaginando que pudesse acontecer alguma coisa. Quando ele se mexia, ela voltava devagarinho, voltava para trás. Isso aí contou para minha mãe, que isso aconteceu 2 vezes. A mãe de Carlos ficou preocupada e disse para ele sair de casa. Ela chegou a falar: meu filho, sai de lá, vem morar comigo, porque é de frente. Minha mãe que estava cuidando dele. Minha mãe levava café para ele, ele ia almoçar na minha mãe. Então, tipo, ela que já estava cuidando, porque ela via tudinho. Há 3 meses, durante uma madrugada, a família foi avisada por Conceição que Carlos havia morrido. A esposa de Carlos contou aos parentes dele que já era noite quando o professor saiu de casa e voltou já com ferimentos. Carlos disse à esposa que havia sido agredido com uma paulada na cabeça. Ele, inclusive, estava com um corte profundo na testa. A esposa, então, deu um remédio para que ele melhorasse. Ele não estava se sentindo bem e colocou o Carlos deitado aqui na cama onde ele costumava dormir. Só por volta das 4h30 da manhã, Conceição veio verificar se o marido estava melhor, mas percebeu que Carlos já estava morto. O meu irmão e minha mãe são vizinhos deles. Ela chegou chamando lá, falando que ele... vamos comigo ali que o Carlos está mal, só que ele já estava morto. Quando ele chegou lá, ele falou que ele já estava em óbito já. Qual foi a cena que ele viu? Ele estava deitado na cama. Assim, pela cena que eles falam lá, que eles contam pra gente, ele foi morto dormindo. Assassinaram ele dormindo em cima da cama. O que mais horrorizou os parentes, no entanto, foi saber que o local da morte de Carlos foi totalmente alterado antes da chegada da polícia. O corpo estava lá, era para ter deixado o corpo lá no lugar, mexeram no corpo, mexeram na cena do crime, lá, banharam ele, botaram no caixão, já estava prontinho para enterrar. Quem fez isso? Eles, ela, mãe dela, irmã. Os parentes do professor colocam em dúvida a versão da esposa e desconfiam que Carlos foi morto dentro de casa. Não foi arrombado nenhuma porta. Falo que não viu ninguém entrar, não ouviram barulho nenhum. De onde saiu essa pessoa para fazer isso com ele? Os irmãos reclamam que a investigação do caso está parada. E não vai para frente, tá complicado. Alô? Olá, delegacia? Sim, senhor. Oi, poderia falar com o Dr. Robert, por favor? É da Record TV, São Paulo. Acabou de sair nesse momento, ó. O expediente dele acabou nesse momento. Ah, ok. Obrigado. O delegado que investiga o caso disse que foi transferido para a região há 2 semanas e que agora dará prioridade a essa investigação. Uma das suspeitas da polícia é de crime passional. O delegado disse ainda que não descarta a participação de pessoas próximas à vítima, incluindo a esposa de Carlos. Tentamos ligar para Conceição, mas sem sucesso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. A família agora cobra respostas da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão e não vai descansar enquanto o crime não for esclarecido. Estou aqui em busca de justiça, pois meu pai foi covardemente assassinado sem ter o direito de se defender. Ele era uma pessoa digna, honesta e só fazia o bem para a sociedade. Por isso, ele não merecia uma morte tão cruel. Familiares e amigos pedem justiça, pois ainda não foi feita por esse crime tão bárbaro. Uma resposta para meu pai e minha mãe, que tem lá mais de 70 anos e estão no sofrimento os dois.
Que não tem um dia que a gente liga para minha mãe e para meu pai que eles não estão chorando. Minha mãe não consegue mais abrir a porta da casa dela, que dá acesso à casa que ele morava. Ela não sai mais na área dela, na frente. Ela fica na área dos fundos, para não ver a casa onde o filho morava, nem a oficina dele que ele tem lá. Então, a prisão do assassino dele vai ser tudo para nós. Você vê muito indício de morte violenta aí? Vejo porque, você veja, ele, o Carlos, o professor, quer dizer, ele leva um golpe, sofre um golpe violento na cabeça, e alguém nessas condições ou é socorrido por alguém ou busca socorro. É ao contrário do que a companheira disse, que ele vai para casa com esse ferimento grave e que ela dá um remédio para ele melhorar. Não existe isso. Ninguém com ferimento grave vai ser curado com remédio caseiro ainda, né? Não existe isso. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Eu peço, por favor, que o governo lá do Maranhão peça que a polícia acelere aí essa investigação, porque a família, né, não tem mais como ter esse senhor vivo. Então, que pelo menos possa saber a verdade e o responsável por essa morte, se tiver algum responsável, seja punido imediatamente.